Olá, olha, dor nas articulações é algo que muita gente conhece bem, né? Condições tipo osteoartrose, por exemplo, podem limitar bastante o dia a dia. Com certeza. Impacta demais a qualidade de vida. E aí sempre surge aquela pergunta, né? Será que algumas terapias diferentes, assim, como usar ímãs, os tais campos magnéticos, será que isso pode ajudar de verdade? É uma dúvida muito comum. Pois é, e é justamente essa a nossa investigação de hoje. Vamos explorar o que é a ciência, o que as evidências científicas dizem sobre usar campos magnéticos estáticos para tratar esses desgastes nas articulações. Isso. A gente vai olhar artigos científicos, pesquisas. Exato. Temos um material aqui com estudos mais antigos, outros bem recentes. A missão é entender a fundo o que a ciência descobriu até agora, sabe? E como isso se conecta com práticas integrativas, tipo biomagnetismo medicinal, magnetoterapia, que às vezes surgem como opção. Então, vamos mergulhar nisso. Perfeito. E nossa análise vai cobrir tanto estudos que são meio que a base da área, sabe? Mais antigos, mas que estabeleceram alguns pontos. Os clássicos, digamos assim. Isso, os clássicos. E também pesquisas bem atuais, que testaram protocolos bem específicos. Vamos ver, por exemplo, uns trabalhos recentes que usaram o par trauma moderno e o protocolo coluna vertebral do biomagnetismo medicinal, para entender a aplicação e os resultados, né? Ótimo. Então, para a gente começar do começo mesmo, o que é exatamente um campo magnético estático? Qual a diferença dele para outros tipos de campos que a gente ouve falar? Então, um campo magnético estático, ele é gerado por um ímã permanente. Pensa num ímã de geladeira ou naqueles ímãs terapêuticos, sabe? A palavra estático quer dizer que ele é constante. A intensidade, a direção não mudam com o tempo. Fica ali estável. Ah, entendi. É bem diferente de campos variáveis ou ondas eletromagnéticas, tipo rádio, celular, ou até algumas terapias médicas que usam pulsos, né? Como a estimulação magnética transcraniana. Certo. Na saúde, esses campos estáticos aparecem em alguns aparelhos de diagnóstico e, claro, em terapias como a magnetoterapia e o biomagnetismo. Entendi a diferença. Constante versus variável. E por que essa coisa de ser constante seria importante para o corpo? Qual a relevância disso? Então, a hipótese é que essa constância do campo permite uma interação mais estável, mais prolongada com os tecidos do corpo. Em vez de dar choquinhos ou pulsos de energia, seria uma influência contínua, sabe? Aí algumas teorias sugerem que essa estabilidade poderia ser melhor para modular processos biológicos que são mais lentos ou mais persistentes. Tipo a inflamação crônica que a gente vê no desgaste. Exatamente, como a inflamação crônica ou a própria reparação do tecido, que são coisas-chave no desgaste articular. É uma interação biofísica diferente da dos campos que mudam rápido. Interessante essa ideia da constância. E o que aqueles estudos mais antigos, os clássicos que você mencionou, descobriram sobre esses campos estáticos? Aí a coisa fica interessante. Tem os trabalhos bem conhecidos que ajudaram a formar a base. Um deles é do Martin Pau, de 2013. Não é tão antigo, mas ele consolidou uma hipótese importante sobre o mecanismo. O como funciona, né? Isso. O Pau propôs que campos magnéticos estáticos, mesmo de baixa intensidade, poderiam ativar uns canais específicos na membrana da célula. Canais de cálcio. Isso soa bem fundamental na célula, né? Que efeito essa ativação teria? Exatamente. Cálcio é super importante dentro da célula. Se esses canais são ativados, entra mais cálcio na célula. Isso dispara um monte de reações bioquímicas. Ok. Segundo a hipótese do Pau, isso poderia levar a efeitos anti-inflamatórios, porque modula a produção de óxido nítrico e outras coisas, além de mexer com a transmissão do sinal de dor e talvez até estimular a regeneração. Uau! Quer dizer, é uma explicação lá no nível molecular de como um campo físico de fora poderia mexer com a célula. Exato. Tenta explicar o porquê. Faz sentido buscar essa explicação molecular, mas isso apareceu em resultados práticos nos estudos clínicos mais antigos. As pessoas realmente sentiram melhora. Sim, e aí entram outros estudos para complementar.
Por exemplo, um trabalho do Volsco e colaboradores, lá de 2004, bem antes do Pau publicar esse hipótese do mecanismo. Ah, então já tinha observação clínica antes. Já tinha. Esse estudo de 2004 foi um ensaio clínico randomizado. Pegaram pacientes com osteoartrose no joelho Certo. e compararam usar ímãs estáticos de verdade com ímãs placebo, tipo desmagnetizados. E o resultado foi que o grupo com os ímãs reais teve uma redução de dor bem maior e estatisticamente significativa. Opa, um ensaio randomizado, isso geralmente tem um peso maior na ciência, né? Mas um estudo só não basta, imagino. Teve mais coisa confirmando? Com certeza. Ciência precisa de replicação, de revisão. Aí, em 2007, o Pickler e equipe publicaram uma revisão sistemática. Que é aquele tipo de estudo que junta vários outros, né? Isso mesmo. Eles pegaram vários ensaios clínicos sobre campos magnéticos estáticos para dor, principalmente dor muscular, dor nas articulações. E o que essa revisão concluiu? A conclusão deles, olhando os estudos disponíveis até aquela época, foi que sim, havia evidências que sugeriam que funcionava para aliviar a dor, especialmente na osteoartrose. Então essa ideia de que ímã estático pode aliviar dor, principalmente da osteoartrite, tem um certo respaldo, tanto em estudos clínicos quanto numa possível explicação molecular. Exatamente. A conexão é essa. O mecanismo que o Pellow propôs, ativar canais de cálcio, reduzir inflamação, aliviar dor, dá uma base biológica que faz sentido para entender os resultados clínicos positivos que o Volsco, o Pickler e outros viram. Mostra que não é só acho que funciona, tentaram entender o porquê. Claro, né? Pesquisa científica é sempre um processo, sempre tem debate sobre a força da evidência, a qualidade dos estudos, o tamanho do efeito. Sim, sempre tem os mas. Tem. Por exemplo, um desafio nesses estudos com ímãs é garantir que o pessoal não saiba quem está usando o ímã de verdade e quem está usando o placebo, o tal do cegamento. Nem sempre é fácil garantir isso 100%. Entendo. A questão do placebo e do desenho do estudo é sempre crítica. E mais recentemente, como essa pesquisa continuou? Você falou daqueles protocolos do biomagnetismo medicinal. O que eles trouxeram de novo? Então, eles trazem uma aplicação mais direcionada, sabe? Dentro de uma prática integrativa específica, com um método. Temos 2 estudos de 2023 que são bons exemplos. Ah, bem recentes. Sim, o primeiro, de Palaikis e colaboradores, saiu numa revista chamada Saúde e Sociedade. Fizeram um estudo observacional. Observacional, quer dizer, sem grupo controle. Isso, sem comparação direta com placebo ou outro tratamento. Eles acompanharam 62 pessoas com dores diversas, agudas ou crônicas, não só nas articulações, e aplicaram um protocolo chamado par trauma moderno. É uma sequência específica de colocar pares de ímãs, os pares biomagnéticos. Entendi. E o que eles viram nesse estudo com o par trauma? O resultado principal foi uma redução estatisticamente significativa na intensidade da dor que as pessoas relataram depois de aplicar o protocolo. Interessante. Como é observacional, não dá para bater o martelo sobre causa e efeito, né? Mas sugere um benefício que os participantes perceberam ali naquele contexto de aplicação. Certo. Uma indicação de redução da dor. E o outro estudo de 2023, qual foi o foco? O outro, liderado por Pereira, saiu na Health in Society. Esse focou especificamente em dores na coluna vertebral, de origem muscular ou óssea. Ah, bem específico para a coluna. Sim. Eles também usaram uma abordagem do biomagnetismo medicinal com um protocolo para a coluna. E o legal é que eles mediram não só a intensidade da dor, antes e depois. Mediram o que mais? Mediram também o impacto na qualidade de vida das pessoas, usando questionários padrão, sabe? Para ter uma visão mais ampla. E quais foram os achados nesse caso da coluna? Também positivos? Também foram positivos. Teve uma redução significativa na dor média que as pessoas sentiam e, o que é bem importante, uma melhora também significativa na qualidade de vida. Ah, isso é ótimo. Quer dizer que o efeito foi além da dor, né? Mexeu no bem-estar geral. Exatamente. Sugere um impacto mais abrangente. Então, esses estudos mais recentes, mesmo sendo observacionais ou com outros desenhos,
Eles apontam para benefícios em dor e qualidade de vida, usando esses protocolos específicos do biomagnetismo. Como eles se encaixam com a ciência mais básica que a gente falou antes, dos canais de cálcio e tal? Olha, a conexão é que eles parecem ser uma tentativa de aplicar aqueles princípios gerais dos campos magnéticos estáticos, talvez agindo nos canais de cálcio, modulando a inflamação, mas de uma forma sistematizada, direcionada para problemas reais, como dor depois de um trauma ou dor na coluna. Entendi. A ideia de usar protocolos é importante aqui, tenta padronizar a aplicação, o que é bom para pesquisa e para prática, né? E medir coisas como qualidade de vida amplia a visão. Não é só tirar a dor, é melhorar o todo. Faz sentido. E sobre o biomagnetismo medicinal em si? As fontes que a gente viu detalham como essa técnica se propõe a agir. Nas articulações, na dor, quais são os mecanismos que a própria prática descreve? Sim, a fonte descreve a abordagem do biomagnetismo focando em alguns pontos principais. Primeiro, a aplicação de ímãs sempre em pares, um polo norte e um polo sul, em pontos específicos do corpo. Isso é a base da técnica, os pares biomagnéticos. Certo, sempre em pares. E por quê? A alegação é que colocar esses pares com polaridades opostas ajuda a neutralizar o pH que estaria em desequilíbrio nos tecidos. Neutralizar o pH? Como assim? A ideia é que áreas inflamadas ou machucadas tendem a ter um pH alterado, geralmente mais ácido, às vezes mais alcalino, e os ímãs, nesse par, ajudariam a trazer esse pH de volta para o neutro. E um pH neutro seria essencial para a célula funcionar bem e para diminuir a inflamação. Ah, interessante. Isso conecta com a ideia de reduzir a inflamação que já tinha aparecido nos estudos anteriores, né? Exatamente. Um pH desequilibrado não é bom para as células, favorece a inflamação, segundo a teoria do biomagnetismo, até o crescimento de patógenos. Então, neutralizar o pH seria um mecanismo-chave para a melhora. Ok. E tem mais alguma coisa? Além disso, a fonte fala em melhora da circulação energética local. Circulação energética local. Esse termo não é da fisiologia que a gente aprende na faculdade, né? Como a gente pode interpretar isso? Correto. É uma linguagem mais comum em práticas integrativas, medicinas orientais. Na fisiologia convencional, a gente não fala em circulação energética. Tá, mas a gente pode tentar interpretar que essa expressão, no contexto do biomagnetismo, talvez se refira a otimizar as condições fisiológicas ali no local, sabe? Melhorar fluxo de sangue, oxigenação, drenagem linfática, tirar substâncias inflamatórias, melhorar a comunicação entre as células. Uma forma de dizer que as coisas voltam a funcionar melhor ali. Talvez, mas a prática usa essa linguagem própria para descrever o restabelecimento do que eles chamam de fluxo vital saudável na área afetada. Entendi. E, além do pH e dessa circulação energética, o que mais a fonte diz que os pares biomagnéticos fariam nas articulações? A fonte descreve que a abordagem busca aliviar a dor, apoiar a regeneração da articulação e reduzir os processos degenerativos. Ou seja, a ideia não é só tirar a dor na hora. Não é só sintomático. Não. É tentar atuar na raiz do problema, nas condições que levam ao desgaste e à dor. Criar um ambiente melhor para a reparação do tecido e para manter a função da articulação. E como eles sabem onde colocar esses pares? É aleatório? A fonte fala em precisão bioenergética. O que seria isso? Não, não é aleatório. A metodologia envolve identificar pontos bem específicos no corpo para colocar cada ímã do par e com a polaridade certa norte ou sul em cada ponto. E como identificam esses pontos? Pode ser por um rastreio completo, que é uma avaliação corporal que eles usam para achar desequilíbrios de pH que estariam ligados a problemas, ou usando protocolos já prontos para condições específicas, como aqueles de trauma e coluna que a gente viu nos estudos. Certo. O termo precisão bioenergética parece se referir a essa identificação que pode ser individualizada e a aplicação correta dos pares. Mas as fontes que a gente analisou não detalham muito como essa avaliação bioenergética é feita objetivamente
ou como ela é validada, sabe? É um ponto central da prática, mas descrito com a linguagem deles. Entendi. É uma abordagem com uma lógica e uma terminologia próprias. Bom, juntando tudo isso, desde os mecanismos lá na célula até esses protocolos mais recentes, qual seria a mensagem principal que a gente pode tirar dessa análise toda? Olha, eu diria que a mensagem é meio dupla, sabe? Por um lado, existe sim uma base de pesquisa científica tanto básica quanto clínica que sugere que campos magnéticos estáticos podem ter efeitos biológicos, podem mexer com inflamação, aliviar dor, especialmente em casos como osteoartrose, e tem mecanismos possíveis sendo estudados, como a coisa dos canais iônicos. Certo, existe essa base. Por outro lado, práticas como o biomagnetismo medicinal se apresentam como um método específico para aplicar esses campos. Usam uma abordagem própria, os pares, avaliação de pH, os protocolos, buscando não só tirar dor, mas um reequilíbrio maior, promover a vitalidade ali no local. E os estudos recentes que a gente viu, mesmo com limitações tipo serem observacionais, dão alguma evidência preliminar de que essa aplicação, quando feita com protocolo, pode trazer benefícios que as pessoas percebem, na dor e na qualidade de vida. Quer dizer, não é algo totalmente sem pé nem cabeça, mas também não dá para dizer que é uma solução mágica comprovada para tudo com estudos gigantescos e irrefutáveis. Parece que tem evidências iniciais e a pesquisa continua, né? Exatamente isso. A ciência mais clássica dá plausibilidade, alguma evidência clínica, e as pesquisas mais recentes dentro de práticas como o biomagnetismo tentam mostrar que o método deles funciona. É importante sempre ter um olhar crítico para a qualidade da evidência para cada coisa em específica, Com certeza. mas também reconhecer que existe um histórico de pesquisa, resultados interessantes que justificam continuar investigando. A fonte que a gente viu destaca que a abordagem do biomagnetismo busca ser segura, baseada nesses princípios científicos e natural. Ótimo. Então, recapitulando nossa exploração de hoje, a gente partiu daquela questão comum das dores articulares e da curiosidade sobre os ímãs, né? Isso. Investigamos os mecanismos celulares que foram propostos, como a ativação dos canais de cálcio, vimos as evidências clínicas mais antigas, que já apontavam para alívio da dor, principalmente na osteoartrose. E aí a gente analisou estudos recentes que avaliaram protocolos específicos do biomagnetismo medicinal, mostrando resultados positivos em dor e qualidade de vida. E tentamos entender um pouco a lógica por trás dessa prática, com foco no pH, na tal circulação energética e na ideia de regeneração. Acho que foi uma análise bem completa do material que a gente tinha. Foi sim, percorremos bem as informações das fontes. E para a gente terminar com algo para pensar, que vai um pouco além do que a gente discutiu diretamente, as fontes falam muito dessa aplicação com precisão bioenergética, do uso de rastreios, de protocolos. Sim. Pensando no futuro da pesquisa nessa área, como será que essa noção de precisão ou de diagnóstico bioenergético que guia onde colocar os ímãs no biomagnetismo poderia ser investigada? Ou até validada usando métodos científicos mais objetivos? Boa pergunta. Que tipo de tecnologia ou que abordagem experimental poderia tentar medir ou correlacionar esses supostos desequilíbrios bioenergéticos com coisas que a gente já conhece da fisiologia? Fica aí a questão, né? Como construir pontes entre a linguagem e os métodos dessas práticas integrativas e a validação científica mais convencional. Uma excelente provocação sobre os próximos passos da pesquisa e essa interface entre diferentes formas de saber. Com essa reflexão, então, a gente encerra esta análise aprofundada sobre campos magnéticos e desgaste articular.